No mundo moderno, muitas pessoas buscam o corpo perfeito e para isso recorrem a tratamentos com as chamadas canetas emagrecedoras. Elas prometem uma revolução no tratamento da obesidade, um caminho mais simples para uma meta que, para muitos, parece inalcançável. Pequenos dispositivos, semelhantes a uma caneta de insulina, que guardam em seu interior uma das maiores promessas da ciência moderna para a perda de peso. Mas o que realmente são as chamadas canetas emagrecedoras? De onde vieram, como funcionam? E a pergunta que todos fazem: elas realmente cumprem o que prometem? Hoje, mergulhamos fundo no fenômeno que está redesenhando a luta contra a balança e questionamos: são elas uma ajuda real ou um atalho perigoso? Muitas pesquisas foram feitas para entender o impacto destas substâncias no cérebro humano. A história dessas canetas não começa com a busca pela estética, mas sim no tratamento de uma doença crônica, o diabetes tipo 2. Cientistas na década de 90 estudavam o GLP-1, um hormônio que nosso intestino produz naturalmente após as refeições. A função dele é sinalizar ao pâncreas para liberar insulina e, ao mesmo tempo, avisar ao cérebro que estamos satisfeitos, diminuindo o apetite. O problema é que o GLP-1 natural dura pouquíssimo tempo no corpo. A grande virada científica foi criar versões sintéticas desse hormônio, os chamados análogos de GLP-1, que pudessem agir por horas ou até mesmo dias. O primeiro medicamento dessa classe, a liraglutida, foi aprovado inicialmente para o diabetes. No entanto, um efeito secundário chamou a atenção dos médicos e pesquisadores. Os pacientes estavam perdendo peso de forma significativa. A percepção de saciedade prolongada levava a uma redução natural da ingestão calórica. Foi o ponto de partida para uma nova era. A indústria farmacêutica viu o potencial e começou a desenvolver e testar esses medicamentos especificamente para o controle do peso. Assim surgiram marcas que se tornaram famosas, como Saxenda, com a liraglutida em dosagens maiores, e posteriormente Ozempic e Wegovy, ambos baseados em um análogo ainda mais potente e de longa duração, a semaglutida. As dosagens variam. A liraglutida, Saxenda, é de aplicação diária e a dose aumenta progressivamente até 3 mg. Já a semaglutida, Ozempic para diabetes e Wegovy para obesidade, é de aplicação semanal, com doses que também sobem gradualmente, podendo chegar a 2,4 mg para o tratamento da obesidade. Estudos clínicos robustos publicados em periódicos como o The New England Journal of Medicine mostraram resultados impressionantes. Perdas de peso médias de 15% a 20% do peso corporal total em um ano, números que até então só eram vistos com cirurgia bariátrica. São muitos os relatos de pessoas mostrando seus antes e depois, após iniciarem o tratamento, falando sobre sua jornada. E os resultados são surpreendentes. E o que a ciência comprovou nos laboratórios explodiu nas redes sociais. A teoria se tornou prática e as experiências pessoais começaram a inundar a internet, pintando um quadro complexo e multifacetado desses medicamentos. Em uma entrevista, Ana, de 34 anos, diz o seguinte: "Eu lutei com o peso a vida inteira. Tentei todas as dietas que você pode imaginar. O meu médico sugeriu a caneta depois de todos os meus exames. No começo do tratamento foi mágico. O barulho no meu cérebro, aquela vontade constante de comer, simplesmente sumiu. Eu comia porque precisava, não por compulsão. Em 6 meses, perdi 18 quilos", conta ela. "Pude voltar a brincar com meu filho no chão, amarrar meu próprio sapato sem sufocar. Mudou minha vida." Já Marcos, de 42 anos, não teve uma experiência tão agradável. Ele conta: "Vi todo mundo falando, parecia a solução perfeita. Comprei por conta própria. Nas primeiras semanas perdi uns 4 quilos, mas não foi nada bom. Passei muito mal. Náusea o dia todo, não conseguia comer direito. Depois de um mês, o efeito no apetite pareceu diminuir.
E como eu não tinha mudado nada na minha rotina, não fiz exercício, não melhorei a alimentação, o peso voltou. E voltou com juros. Foi uma frustração enorme. Júlia, de 28 anos, diz: "Para mim, a caneta foi uma ferramenta. Ela não fez o trabalho sozinha. Usei com acompanhamento médico e de uma nutricionista. Ela me deu o empurrão que eu precisava para conseguir seguir o plano alimentar. Antes, a fome era mais forte que eu. Com o remédio, eu tinha o controle. Aprendi a fazer escolhas melhores, a entender os sinais do meu corpo. Já parei de usar há 3 meses, mantive a rotina saudável e não engordei de novo. Acho que esse é o segredo. Os medicamentos são elevados e o uso de forma correta ajuda no resultado ideal. As experiências são diversas, mas expõem uma realidade crucial. Essa tecnologia, no entanto, tem seu preço e não apenas o financeiro. No Brasil, o custo mensal do tratamento pode variar de R$ 700 a mais de R$ 1.300, um valor que o torna inacessível para grande parte da população. Além do custo, há o pedágio físico, os efeitos colaterais. Os mais comuns são gastrointestinais. Náuseas, vômitos, diarreia e constipação são relatos frequentes, especialmente no início do tratamento e a cada aumento de dose. Em casos mais raros, mais graves, há riscos de pancreatite, problemas na vesícula biliar e, em estudos com roedores, um aumento no risco de um tipo raro de câncer de tireoide, o que leva a uma contraindicação para pessoas com histórico pessoal ou familiar da doença. O uso indiscriminado, sem avaliação médica, potencializa todos esses riscos. Então, como garantir que essa ferramenta poderosa seja de fato uma ajuda? Primeiro e mais importante, acompanhamento médico. Apenas um profissional pode avaliar se o medicamento é seguro e apropriado para você, ajustar as doses e monitorar os efeitos. Segundo, a caneta deve ser vista como um suporte, não a solução. Ela cria uma janela de oportunidade ao controlar a fome e a compulsão. Este é o momento ideal para, com a ajuda de um nutricionista, reeducar o paladar, aprender sobre porções e qualidade dos alimentos. Terceiro, a atividade física é inegociável. Ela não só acelera a perda de peso, mas é fundamental para evitar a perda de massa muscular. Um risco real quando se come muito menos e para a manutenção do peso a longo prazo. E por que alguns não conseguem emagrecer, mesmo com a caneta? Muitas vezes é a mentalidade do atalho. A pessoa usa o medicamento, mas continua com os mesmos hábitos. Alimentação ultraprocessada, sedentarismo, sono desregulado. O corpo eventualmente pode se adaptar ao medicamento, e sem a base de um estilo de vida saudável, os resultados estagnam ou se revertem. A perda de peso sustentável é multifatorial. A caneta age em um pilar, o hormonal apetite, mas os outros pilares, comportamento, nutrição, exercício e saúde mental, precisam ser construídos pelo paciente. No final das contas, a conclusão sobre as canetas emagrecedoras é sincera e direta. Elas não operam milagres. São, sem dúvida, uma das mais importantes evoluções farmacológicas no tratamento da obesidade, uma condição crônica e complexa. Elas oferecem uma ajuda bioquímica real e potente, silenciando o ruído da fome incessante e permitindo que o indivíduo tenha, pela primeira vez em muito tempo, o controle de suas escolhas. Contudo, elas são apenas parte da equação. A caneta pode abrir a porta, mas é o usuário, com esforço, disciplina e mudança de hábitos, quem precisa atravessá-la e continuar caminhando. A verdadeira transformação não está no líquido dentro da caneta, mas na decisão de usá-la como um catalisador para uma mudança de vida completa e duradoura. E essa jornada, com ou sem ajuda farmacológica, sempre exigirá comprometimento, paciência e, acima de tudo, uma nova relação com o próprio corpo e com a comida. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje
vamos mergulhar fundo em um assunto que está dando o que falar: as famosas canetas emagrecedoras. Será que elas são a solução mágica para a perda de peso ou apenas uma armadilha cara? Vamos descobrir juntos. Primeiro, de onde surgiram essas canetas? Originalmente, medicamentos como a liraglutida e a semaglutida, encontrados em produtos como Saxenda, Ozempic e Wegovy, foram desenvolvidos para tratar o diabetes tipo 2. Os médicos notaram que, além de controlar o açúcar no sangue, os pacientes também perdiam peso. Isso porque esses medicamentos imitam um hormônio chamado GLP-1, que, entre outras coisas, aumenta a sensação de saciedade e retarda o esvaziamento do estômago. Basicamente, você se sente satisfeito com menos comida e por mais tempo. Com essa descoberta, a indústria farmacêutica viu uma oportunidade e desenvolveu versões específicas para o tratamento da obesidade, com dosagens diferentes. Estudos clínicos mostraram resultados impressionantes, com participantes perdendo uma porcentagem significativa do peso corporal, algo em torno de 10 a 15% em média, quando combinado com dieta e exercício. Mas é importante lembrar: esses estudos são feitos em ambientes controlados. A vida real, como sabemos, é um pouco diferente. Agora, vamos falar sobre as experiências reais. Conheço a história da Maria, que usou a caneta por 6 meses. Nos primeiros meses, ela perdeu 10 quilos. Ela se sentia menos ansiosa por comida, especialmente doces, e conseguiu controlar melhor suas porções. Para ela, a caneta foi um empurrão inicial fantástico, que a motivou a entrar na academia e a fazer escolhas alimentares mais saudáveis. A Maria é um exemplo de sucesso. Por outro lado, temos o caso do João. Ele começou a usar a caneta cheio de esperança, mas não mudou absolutamente nada em sua rotina. Continuou comendo fast food, bebendo refrigerante e sendo sedentário. Resultado? Perdeu apenas 2 quilos no primeiro mês e depois estagnou. Ele ficou frustrado e desistiu, dizendo que o remédio não funcionava. A experiência do João mostra uma realidade comum. A caneta não faz milagre sozinha. Essas histórias mostram os dois lados da moeda. O medicamento pode ser uma ferramenta poderosa, mas não é uma varinha de condão. A eficácia depende diretamente do seu comprometimento com uma mudança de estilo de vida. E vamos falar de um ponto crucial: os efeitos colaterais. Os mais comuns são náuseas, vômitos, diarreia e constipação. Geralmente, eles são mais intensos no início do tratamento e tendem a diminuir com o tempo, à medida que o corpo se acostuma. Algumas pessoas, no entanto, sentem esses efeitos de forma tão intensa que precisam interromper o uso. Além disso, existem preocupações com efeitos colaterais mais raros, mais graves, como pancreatite e problemas na vesícula biliar. Por isso, o acompanhamento médico é absolutamente indispensável. Nunca, jamais, use esses medicamentos por conta própria. Outro fator importante é o custo. Essas canetas não são baratas. Os preços podem variar de centenas a mais de R$ 1.000 por mês. E a maioria dos planos de saúde não cobre o tratamento para a obesidade. É um investimento significativo que precisa ser levado em conta. Você está preparado para manter esse custo a longo prazo? Porque a perda de peso geralmente é mantida enquanto se usa o medicamento. Muitos pacientes recuperam o peso perdido após interromper o uso se não tiverem consolidado novos hábitos. Então, como aproveitar ao máximo o uso das canetas emagrecedoras? A resposta é simples. Use-as como uma ferramenta de apoio, não como a solução completa. O medicamento vai te dar uma ajuda química, diminuindo seu apetite e facilitando o controle. Aproveite essa janela de oportunidade para construir hábitos saudáveis que vão durar a vida toda. Primeiro, procure um nutricionista. Aprenda a comer de forma equilibrada e nutritiva. Não é sobre passar fome, mas sobre fazer escolhas inteligentes. Segundo, comece a se exercitar.
Não precisa virar um atleta de elite da noite para o dia. Comece com caminhadas. Encontre uma atividade que você goste. O exercício não só queima calorias, mas também melhora seu humor e sua saúde geral. Terceiro, e talvez o mais importante, trabalhe o seu lado emocional e psicológico. Muitas vezes, comemos por ansiedade, estresse ou tristeza. Entender esses gatilhos e aprender a lidar com eles de outras formas é fundamental para o sucesso a longo prazo. A terapia pode ser uma grande aliada nesse processo. Por que algumas pessoas não conseguem emagrecer mesmo com a caneta? Como vimos no caso do João, a principal razão é a falta de mudança no estilo de vida. A pessoa acredita que a injeção fará todo o trabalho e continua com os mesmos hábitos que a levaram ao excesso de peso. Outro ponto é a expectativa irreal. Se você espera perder 20 quilos em um mês, a frustração é quase certa. A perda de peso saudável é gradual. Minha conclusão sincera sobre o assunto é a seguinte: as canetas emagrecedoras podem, sim, ser um divisor de águas para muitas pessoas que lutam contra a obesidade. Elas são uma inovação científica valiosa que oferece esperança e resultados reais. No entanto, elas não são uma cura milagrosa. São uma ferramenta de auxílio, um impulso inicial. O verdadeiro protagonista da sua jornada de emagrecimento é você. O sucesso sustentável vem da combinação do tratamento medicamentoso com uma reeducação alimentar, prática regular de exercícios e, acima de tudo, uma mudança de mentalidade. Se você está pensando em usar uma caneta emagrecedora, converse com um médico endocrinologista, discuta os prós e os contras, entenda os custos e esteja preparado para fazer a sua parte. Lembre-se que o objetivo final não é apenas um número na balança, mas sim conquistar mais saúde, qualidade de vida e bem-estar. Espero que este vídeo tenha esclarecido suas dúvidas. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Compartilhe com alguém que também possa se interessar por esse assunto. Muito obrigado por assistir e até a próxima.